Olá, amados pais bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 10 da classe de jovens da editora CPAD e o assunto o poder e os reinos deste mundo. Lembrando que você pode baixar este slide no site ebdinfoco.com.br, você que quer ministrar a sua aula com slides aí na sua escola bíblica dominical, então acesse www.ebdinfoco.com.br. Além do slide, você também tem os comentários em áudio das lições, os comentários em vídeos, os subsídios em PDF e subsídio em vídeo, além do curso de capacitação para professores. Você que quer se tornar um professor de excelência, não pode perder esse curso. Acesse www.ebdinfoco.com.br. Lembrando também que o EBD em Foco tem o seu aplicativo para Android. Você acessa lá a sua Play Store e você vai encontrar lá, procura lá EBD em Foco e tenha na palma da sua mão todo o conteúdo do ebdinfoco.com.br. Então é isso aí, o texto do dia diz o seguinte: respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Evangelho de João, capítulo 19, verso 11. Nós vamos estudar, então, a nossa lição de hoje. Nós estaremos falando sobre poder. E o texto que vai nos nortear é o texto de João, capítulo 19. Lembrando que nós estaremos com uma sequência de 4 lições falando sobre poder. A nossa síntese diz: um dia os poderosos deste mundo terão de se dobrar diante de quem tem verdadeiramente todo o poder, o Senhor Todo-Poderoso. É isso aí, a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é o Senhor. Como eu já disse, então, nosso texto bíblico que dá base para a nossa lição é João, Evangelho de João, capítulo 19, e aqui do verso 1 até o verso 11, mas você deve ler todo o capítulo 19. A nossa introdução diz o seguinte: poder é um assunto que suscita muitos questionamentos e poucas respostas, é verdade. O assunto poder é sempre muito controverso, porque com o poder você pode tanto fazer o bem a muitas pessoas, quanto fazer o mal. Você pode olhar, por exemplo, quando Salomão tinha muito poder como rei e fez o bem a muitas pessoas. Stalin, Hitler e tantos outros que tiveram tantos poderes, mas fizeram mal a muitas pessoas. Alguns defendem o poder como um bem a ser preservado para a justiça, e outros como um mal necessário e inevitável. Há os que defendem que o poder é um mal, por natureza, a ser eliminado, o que é muito controverso, o que não é muito coerente, né? Isso porque certo é que não há como viver sem se relacionar com o poder. Mal ou bem depende de quem o detém e a maneira como faz uso dele. O poder é uma questão intrínseca ao ser humano. Deus criou o homem com poderes. Por quê? Porque Deus criou o homem para dominar. O propósito, o projeto de Deus era dominação. Deus criou o homem e deu a ele poder para dominar sobre a natureza. Então, Deus criou o homem e deu-lhe poder. Então, o poder não é um mal em si. O mal pode estar em quem tem o poder. E a Bíblia, o que ensina a respeito do poder? O cristão sabe lidar com o poder? Isso é realmente uma coisa que deve ser perguntada, né? Às vezes você encontra muitos cristãos por aí ambicionando o poder, mas será que nós, cristãos, sabemos lidar com o poder? Como Jesus, por exemplo, Jesus foi um grande exemplo de como lidar com o poder de forma coerente, de forma sensata, de forma inteligente. Paulo diz lá em Filipenses que nós devemos ter como exemplo a pessoa de Cristo, que mesmo sendo Deus, não achou que o que ele deveria dar mais importância seria o ser Deus, mas humilhou-se e tornou-se um servo. Jesus, então, é o nosso maior referencial sobre como lidar com o poder, porque ele
humilhou-se como um servo, um mero servo, mas mesmo sendo ele o autor da vida, o criador do mundo. Nesta lição, refletiremos acerca de um texto do Evangelho de João que trata a respeito do julgamento de Jesus. Veremos quais eram as autoridades naquele tempo e como o mestre lidou com o poder, né? Como o mestre lidou com o poder, como eu acabei de falar, da forma mais simples, da forma mais humilde e mais honesta, né? E nós vamos ver quem era o poder romano, o poder de Pilatos, ali o poder imediato, o poder dos líderes judaicos, tudo isso estará presente no nosso comentário desta lição. Primeiro ponto, o poder que impera no mundo. O poder do Império Romano no primeiro século. O poder do Império Romano, especialmente no período de Cristo, né? O Império Romano era um exemplo de poder, que acreditava-se que era um poder universal, um reino universal, um império universal. O modo de dominação imposta pelo Império Romano afetou profundamente a vida dos judeus. A opressão imperial era sustentada por meio da força de legiões de soldados, ou seja, o poder político, o poder religioso, o poder econômico de Roma estava basicamente baseado no seu poder bélico, no seu poder de forçar, né? No poder de transformar força, de dominar através da força. A Palestina já havia tido experiências de opressões imperialistas antes dos romanos, por meio de extorsão de excedentes agrícolas e escravidão. No entanto, a comercialização romana era bem mais invasiva. A agricultura era a base da economia dos habitantes da Palestina. Os romanos se apropriavam das colheitas, né? Tudo era de Roma. Quando Roma dominava, tudo era de Roma. As pessoas, as suas propriedades, tudo era de Roma. Então, por isso, diferente de muitos outros conquistadores, Roma tinha uma forma de dominação um pouco mais bruta, um pouco mais escravagista. Eles tiravam a dignidade dos campesinos, pois a dominação romana não significava somente a submissão a uma pesada tributação. Acima de tudo, era uma grave ameaça à própria existência. Nós podemos ver isso quando Pilatos tentou inserir ali imagens do imperador dentro de Jerusalém e o povo se revoltou, questionou e ele ordenou que a paisana infiltrasse no meio do povo e quando o povo começasse a questionar, eles matassem algumas pessoas. Ou seja, qualquer evidência de motim, de rebeldia contra a autoridade de Roma era um motivo para a morte. Toda a situação de injustiça sistêmica e opressão institucionalizada eram legitimadas pela firme crença de que o Império Romano era universal, desejado e protegido pelos deuses. Não só o Império Romano, mas muitos outros impérios babilônicos, acadianos, egípcios, né? Eles tinham como sendo o rei ali, o imperador, o faraó, uma encarnação dos deuses, um deus na terra, que ele estava ali porque os deuses queriam que ele estivesse ali, que ele agisse daquela forma. Uma dominação sustentada por um exército considerado invencível e sob o pretexto de uma paz garantida, de uma paz que era garantida sobre a humilhação, sobre o domínio, sobre o silêncio de seus dominados. O poder dos reinos do mundo e a glória deles na tentação de Jesus, Mateus 4:8. A terceira e última tentação de Jesus, narrada por Mateus, tem muito a nos ensinar a respeito do poder e a sua utilização. Ela nos mostra o risco de desejarmos o poder dos reinos desse mundo em detrimento da adoração a Deus. Satanás certamente sabe
de como o poder é algo desejoso. E por essa razão, ele tentou até Jesus com esse assunto, né? Mas ele não entendeu que Jesus focado em cumprir a vontade de Deus. O lugar da terceira tentação é um momento muito alto, com visão de todos os reinos do mundo. Sabemos que o ser humano tem uma tendência a querer poder. Todos querem o domínio. A diferença é que alguns têm equilíbrio, enquanto outros não se importam com os meios para conquistá-lo. E para estes, os meios justificam os fins, né? Aquela moral que se uma coisa é boa no fim, não importa como se chega lá. A maioria dos ditadores, eles têm esse discurso. Os ditadores de esquerda, como Joseph Stalin, como Mao Tse-tung, como o próprio Fidel Castro, Maduro, e outros, sempre colocavam em seus discursos que o poder era uma forma de eles ajudar os outros, que eles estando no poder, você pode pesquisar sobre a história dos maiores ditadores, dos maiores dominadores do mundo. Eles sempre tiveram este discurso de que eles estavam usando o poder para beneficiar a todos e que era necessário certas atitudes para garantir a paz, para garantir o sucesso daquele governo e assim por diante, né? Estes justificam os meios com os fins, dizendo que se o fim é bom, então não importa como se chega lá, mas na verdade não é bem assim. O texto em apreço pode dar a entender que o inimigo domina os reinos do mundo, pois ele tem a petulância de oferecê-los a Jesus. Isso é bastante interessante, né? Só voltando aqui para comentar um pouco mais sobre esse assunto, o texto parece indicar, né, que Satanás é o dono dos reinos do mundo. Mas é interessante notar que quem é Satanás? Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira. Quando fala do que ele é próprio, mentiroso e pai da mentira. Desde o início ele nunca se firmou na verdade, sempre mentindo. É interessante que muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, caem no engano de Satanás, caem nos discursos de Satanás, nas mentiras de Satanás, como se fossem verdades. A força manipuladora do poder. Talvez essa seja uma das mais perigosas tentações. Quando você pensa que está fazendo um bem, na realidade está sendo usado para fazer o mal. E a você e as pessoas que poderiam ser beneficiadas, que poderiam se beneficiar com sua ação. Diz-se que poder, dinheiro e sexo são os maiores meios de se escravizar alguém. É interessante que frequentemente esses três elementos estão diretamente ligados. O poder é um meio de escravizar quem está submisso a quem está no poder, e também quem está no poder se torna escravo do próprio poder se não tiver equilíbrio para ter este poder em suas mãos. Por isso a importância de estar sincronizado com Deus para não ser enganado pelo mal. Jesus sabia o caminho que teria que percorrer para cumprir sua missão, que não era política, né? Essa é uma questão que deve ser sempre lembrada. Por que que os judeus se alvoroçaram tanto, né? E por que que eles se retraíram também quando de Jesus preso? Porque eles esperavam que Jesus fosse organizar uma multidão e organizar um exército, combater contra Roma e tirar Israel do jugo de Roma e assim liderar politicamente a nação. Mas Jesus mesmo disse que o seu reino não era desse mundo. O Salvador veio a fim de buscar o perdido e não libertar os judeus do jugo romano.
Jesus veio libertar os judeus dos seus pecados. Não só os judeus, mas a todos nós. Ele veio nos libertar dos nossos pecados. Apesar de Deus ter o domínio sobre os reinos, o reino de Cristo, a vinda de Cristo não tinha nada a ver com a dominação romana e o jugo de Roma sobre Israel. Jesus não priorizou o que é deste mundo, mas o que é eterno, pois os reinos e a glória deste mundo são passageiros. É um exemplo magnífico, nós sabemos disso, já falei sobre isso, que Paulo nos exorta a termos Cristo como nosso maior exemplo. Ele sempre soube a sua missão, o seu lugar. Ele sempre soube que as glórias deste mundo são inerentes ao mundo passageiro, mas a sua glória é inerente ao Pai eterno. É dessa glória que nós devemos almejar. Segundo ponto, Deus está acima de tudo e qualquer poder, de todo e qualquer poder. O poder de Pôncio Pilatos, a quem Jesus foi entregue para ser julgado. Pilatos era um procurador nomeado pelo imperador Tibério César nos séculos XIV, né, séculos 14 a 37 depois de Cristo, e não tinha consideração dos judeus. Ele era muito petulante, ele era muito perverso e os judeus odiavam ele. Ele era odiado pelos judeus. Ele era sanguinário, autoritário e arrogante. Não respeitava os limites do templo de Jerusalém, local onde introduziram uma imagem do imperador, e se apropriou dos tesouros ali depositados para construir um aqueduto na capital. Ou seja, Pilatos, muitos dominadores, muitos imperadores, quando dominavam, eles respeitavam estas questões do culto, né? Mas Pilatos não estava nem aí. Apesar de César, de Tibério mesmo, estar preocupado com a ordem, porque ele ganhava muito com a tranquilidade nas províncias, o senhor Pilatos não estava se lixando para isso. Ele gostava de afrontar os judeus. A relação de Pilatos com os judeus pode ser vista no texto de Lucas, capítulo 13 e verso 1. O Sinédrio, antes do domínio romano, tinha o poder de infligir sentença de morte, mas na época de Jesus essa sentença tinha que ser sancionada pelos romanos. O Sinédrio se tornou um capacho, né, de Roma. O Sinédrio, os líderes do Sinédrio, ali, os sacerdotes, os mestres, eles viviam ainda agarrados ao Sinédrio, porque o Sinédrio conferia a eles alguma autoridade sobre o povo, mas, na verdade, eles são séculos capachos de Roma. Portanto, apesar de rivais, os principais líderes judeus governavam junto com o representante romano, mas tinham seus poderes limitados, né? Roma é quem detinha todo o poder, e na pessoa do Pilatos. Apesar de que os judeus, às vezes que Pilatos enfrentou eles, especialmente na questão de tentar colocar a imagem do rei, do imperador lá no templo, de roubar o dinheiro do Corban, das ofertas para construir o aqueduto, nessa questão os judeus reclamaram lá para o rei e para o imperador, e Pilatos teve que voltar atrás. A decisão segundo as leis deste mundo, se Jesus viveria ou morreria, estava nas mãos de Pilatos. Mas, é claro, Deus é quem dava este poder de decisão a Pilatos, e a vontade de Deus era que Jesus morresse, porque o profeta diz lá em Isaías capítulo 53 que foi do agrado de Deus moê-lo e fazer enfermar, ou seja, foi Deus quem ordenou a Pilatos que ordenassem, que dessem a ordem para a crucificação, porque essa era a única forma de nós sermos perdoados os nossos pecados. O poder político religioso opositor a Jesus.
Olha só, João utiliza o termo os judeus de forma diferenciada dos demais evangelistas. Quando utilizado com conotação adversativa, é para indicar os opositores de Jesus e seus discípulos, um grupo judaico dominante específico. Não era qualquer judeu, ou seja, quando João fala dos judeus que eram inimigos de Jesus e buscavam matar Jesus, eram os judeus da casta superior aí dos líderes do templo, dos fariseus, dos sacerdotes, não era o povo comum. Eles eram autoridades político-religiosas que exerciam o poder político por intermédio do sinédrio e o poder religioso por meio do templo e do culto oficial. E com isso, esses líderes governavam Israel de certa forma, né? Governavam o povo, especialmente na questão da moral e da religião. Eles governavam Israel, sim. João mostra que mesmo entre os fariseus existiam pessoas que criam em Jesus, mas estavam tão arraigados ao sistema religioso que não o confessavam como Cristo, para não serem expulsos da sinagoga. Esse era o verdadeiro legalismo, né? Estava ali amarrado a um padrão religioso que mesmo sabendo da verdade, não abriam mão dessas tradições. Hoje existe muitas coisas, muitas igrejas descobriram que muitos dos seus rituais de cultos, muitos dos seus pontos de credo são antibíblicos, mas para não perder a característica, eles não abrem mão disso, inclusive se tornando problemas para a própria igreja. Entre as principais causas da oposição desse grupo a Jesus estava a sua messianidade, a sua origem, né? Ele se declarava Messias, a sua origem simples, mas filho de Deus, né? Nascido de uma virgem. Suas pretensões de reino, ele se dizia o rei dos judeus. Sua posição em relação ao sábado, ele vivia dizendo que o homem foi feito, o sábado, melhor dizendo, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, que essa obsessão dos judeus pelo sábado era puro legalismo. Então, os judeus, este grupo de judeus, odiava Jesus e buscava matá-lo por causa destas questões aqui: sua messianidade, sua origem, suas pretensões de reino e sua posição em relação ao sábado. E também a sua divindade, ele se dizia Deus, inclusive esse é um dos argumentos que é usado para crucificá-lo, porque diz que ele havia blasfemado por se autoproclamar Deus, mas de fato ele é Deus. A influência e a popularidade de Jesus levou os poderosos da época a planejarem a sua morte, né? Jesus era alguém diferente deles e, de certa forma, ameaçava o posto deles, né? Eles gostavam daquilo que ele vivia, de ter o poder, de ser as referências de sabedoria, as referências de moral, de santidade. Mas Jesus ameaçava isso. Ele era um mestre simples, um homem do povo, mas ele influenciava as pessoas, de modo que esses líderes ficavam bastante preocupados, bastante irritados e desejavam, até de forma planejando, a morte de Jesus. O contraste entre a realeza de Jesus e o poder imperial. A realeza de Jesus, né? O texto joanino destaca o contraste entre a realeza de Jesus e o mundo e o modo de vida do poder imperial, privilégios, hierarquias, dominação, hipocrisia, entre outros. Os representantes do poder imperial vão sendo gradativamente desmascarados, né? Tudo diferente do que era Jesus. É interessante notar que o prospecto, né, a realidade do poder do mundo antigo foi violentamente mudada com a chegada do cristianismo, né? Pessoas que eram tidas como soberanos, amados dos deuses, numa perspectiva onde os deuses eram perversos,
Agora com o cristianismo, uma perspectiva onde um Deus bom, amoroso, sofredor, o cristianismo muda muito a perspectiva de poder a partir da sua chegada. No julgamento de Jesus, Pilatos até aparenta estar impressionado com a postura do Salvador, mas logo demonstra sua leviandade. É interessante, né? Pilatos, a Bíblia nos conta que Pilatos ficou extremamente perturbado com a situação de Jesus, mas o medo de perder o seu posto, porque ele temia uma reação dos judeus e assim Tibério se revoltasse contra ele e tirasse. Ele simplesmente ignora a inocência de Jesus e ordena que ele seja crucificado. Primeiro ele manda açoitar e humilhar Jesus, né, verso 1 a 3, sendo que tinha a intenção de soltá-lo, verso 4. E até o reconhece como rei, nos versos 14 e 15. Então, você percebe que Pilatos tinha uma perspectiva sobre Jesus. E isso o atemorizava até, o deixava bastante confuso, perplexo e com medo. Mas a sua sede por o seu egoísmo, a sua vaidade e o seu medo de perder o posto de governador fez com que ele aderisse ao desejo dos judeus ali, dos principais, dos sacerdotes, para que entregasse Jesus para a crucificação. Por outro lado, as autoridades político-religiosas, querendo a morte de Jesus e ao mesmo tempo querendo manter a boa relação com os romanos, traem a própria tradição e a aliança com Deus. Eles afirmam que o único rei deles é César. Olha só o que leva a religião legalista, né? E o ódio no coração deles, a inveja deles, porque Jesus era um homem influente, né? Eles, ao ver que Jesus está ganhando terreno, ao ver que Jesus estava conseguindo levar o povo, arrebanhar o povo, e eles sabiam que a única forma era matando ele. E que a única forma que eles achariam para obrigar Pilatos a matar Jesus era se tornando aliado de César. Então eles afirmam que o único rei deles é César, para se manter puro, mas não entram, na verdade, né? Eles não entram no pretório para se manterem puros e participarem da Páscoa. Mas não se preocupam em levar à morte, né? A religiosidade maldita daquele povo. Jesus e a multidão assistiram à desmoralização desse poder arrogante e degradante. Eles eram tão firmados na sua autonomia, mas quando eles viram que eles perderiam, eles se lançaram, dizendo que o único rei deles era César. Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. Isso é interessante. No primeiro século, o Império Romano empunhava sobre os seus liderados a chamada teologia augustana, centrada na divindade do imperador. Antes de Jesus Cristo, estes foram os títulos de César: divino, filho de Deus, Deus, Deus de Deus e Senhor, Redentor, Libertador, Salvador do mundo. Como eu disse lá no início, não só os César, mas outros imperadores de outros reinos, eles eram considerados deuses, ou pelo menos alguém colocados ali pelos deuses. E nesse caso de Roma, os imperadores tinham até templos e estátuas onde as pessoas se prostravam diante dele e adoravam ele como um ser divino. O evangelista assevera que Pilatos, quando se depara com a declaração dos judeus de que Jesus teria afirmado ser filho de Deus, ele, mais atemorizado, ficou. A ansiedade o faz voltar ao pretório para dialogar com Jesus. Ele quer saber a origem do Senhor, mas dispõe por meio de silêncio. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. O silêncio de Jesus era sempre massacrante para os seus algozes, e para Pilatos não era diferente. Mas apesar de tudo isso, é interessante que em alguns momentos Jesus respondeu a Pilatos. Mas parece que cada vez que Jesus abria a sua boca, era ainda mais assustador para Pilatos. Pilatos, o poderoso, se apequena diante de Jesus, aparentemente indefeso, e tenta fazer uso do poder e da autoridade a ele conferida pelo Império Romano. Mas mesmo assim, Jesus afirma acima do poderoso Império Romano há o poder maior que é Deus, e que somente ele tem poder sobre tudo e todos. E respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele
que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, tu tem responsabilidade sobre isso, tu está cometendo um grande pecado, mas tu está fazendo só aquilo que Deus determinou, tá? Tu não tem esse poder todo, não. Nossa conclusão, então, diz o seguinte: nessa lição aprendemos que o poder exercido pelo Império Romano continua sendo o que opera no mundo, que jaz no maligno, né? O poder da dominação, da impureza, da injustiça, da escravidão. Aprendemos que todo poder emana de Deus e que ele está acima de todos e de tudo e de todos. Mesmo nestas situações, nada foge do controle de Deus. Lá em Apocalipse, o apóstolo João vê o livro, né? E aquele livro é o livro da história da humanidade. Jesus tem esse livro na sua mão, é ele que escreve a história da humanidade. E estas pessoas a quem Deus dá poder, e eles usam o poder para o mal, certamente prestarão contas a Deus. Nós temos aqui então as nossas perguntas, eu não vou me deter nelas, como de costume, mas você faz o uso desse instrumento aí para fixação do conteúdo dos seus alunos. Então é isso aí, o objetivo desse slide é que você use na sua igreja, você pode modificá-lo da maneira, só não o pirateie. Não use esse slide se você encontrar ele fora do site do EBD em Foco. Baixe ele apenas no ebdemfoco.com.br, porque senão você vai estar prejudicando este projeto. Então é isso aí, EBR, acesse lá www.ebd.com.br e confira tudo que temos para a sua escola bíblica dominical. Ficamos por aqui, paz e bem a todos e até a próxima, se Deus quiser.